Tiradentes, um mito inventado pela República Brasileira. Eu sou Raul Trindade, você está aqui no Resenha Épica, e hoje a ideia é a gente discutir sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, e entender melhor essa figura histórica que nos legou aí o dia 21 de abril, esse ótimo feriado, quando não cai num final de semana principalmente, que a gente comemora aí todo ano, talvez sem entender direito o peso histórico dessa data. Já segue a gente aí no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, dá uma ligada lá no Spotify que a gente tem vários episódios, vários conteúdos de história para você que curte esses assuntos interessantes aí sobre história. E vamos lá! Adiantando aí o que eu falei no começo, Tiradentes passou aí 100 anos como traidor, como um cara que traiu o rei de Portugal, a corte portuguesa, a metrópole. E ele só foi ser reconhecido como herói nacional, como essa figura importante que a gente tem hoje aí dos livros de história, a partir da proclamação da República em 1889. Da Inconfidência Mineira, 100 anos antes, até essa busca aí de um mito fundador da República, ele foi um traidor, uma pessoa relegada, uma pessoa que deveria até ser esquecida. Só que como ele foi julgado, condenado, havia muitos documentos sobre a sua história, e também no boca a boca ali, na história oral que foi sendo passada, naquela história mais popular, né, na sabedoria popular, digamos assim, a história dele permaneceu viva. Mas foi com o início do período republicano e essa ideia de achar alguém que pudesse personificar essa ideia de república, que se trouxe de volta a figura dos Tiradentes como um mártir, como um herói, como alguém que pudesse encarnar, representar a luta pelo ideal republicano. Afinal, lá em 1789, esse pessoal aí da Inconfidência Mineira, lá na cidade de Ouro Preto, que antigamente se chamava Vila Rica, esse pessoal se revoltou, mas não passou muito ali de um movimento de conspiração, né? Se revoltou contra os pesados impostos, contra a repressão da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa. E basicamente isso é o que a gente chama de Inconfidência Mineira. Esse movimento aí que foi uma conspiração, uma vontade, um planejamento de tornar o Brasil independente lá em 1789. Na época, a capital de Minas Gerais, né, que hoje é a cidade de Ouro Preto. Na verdade, a capital de Minas Gerais hoje é Belo Horizonte. Né? A época, né, em 1789, era Ouro Preto. Estamos falando do ciclo do ouro, então o período histórico em que Portugal ganhava dinheiro aqui na colônia brasileira através da exploração aurífera, a retirada de ouro das regiões das Minas, do Goiás, de Minas Gerais e outros territórios por aí afora do Brasil. Então, Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, era um centro econômico, político, um lugar efervescente, política, econômica e socialmente, culturalmente também. Nessa cidade que várias pessoas influentes vão ter contato com as ideias iluministas. O pessoal mais rico, mais endinheirado ali da cidade vai ter contato com o que havia de novo, né, nesses ideais que vinham de fora, vai iniciar um movimento conspiratório, tipicamente mineiro ali na região de Ouro Preto. Mas é claro que existem antecedentes aí dessa história. O principal deles é a independência dos Estados Unidos, em 1776. Essa independência na América, esse rompimento com os laços da metrópole, influenciou bastante os ideais desse pessoal aqui das Minas Gerais brasileiras. Haviam também histórias de outras colônias portuguesas aí nas Índias, aí mundo afora, que haviam tido movimentos de revolta. E é claro, os ideais iluministas que estavam muito presentes, muito vivos, que estavam em alta na Europa, principalmente na França. E essas ideias circulavam, apesar de a gente estar falando de um mundo muito diferente do que a gente tem hoje, um mundo separado pelos oceanos, né, onde as informações, as mensagens, os livros, as ideias tinham mais dificuldade de circular. Não dá para negar que havia sim essa circulação, essa movimentação de pessoas, de ideias. Alguns dos inconfidentes, inclusive, estudaram fora do Brasil. Apesar de a gente conhecer principalmente o nome do Tiradentes, teve um cara chamado José Álvares Maciel, que estudou em Coimbra, que estudou em Portugal e que trouxe consigo, na bagagem, vários livros iluministas. Livros proibidos, inclusive, aqui no Brasil.
a própria Inconfidência não foi o primeiro movimento revoltoso nas Minas Gerais. Entre 1760 e 1776, houveram outros movimentos de inconfidência nas Minas Gerais, em Curvelo, em Mariana e também em Sabará, que influenciaram o que vai acontecer em 1789, lá em Ouro Preto. E também a gente pode colocar outras referências históricas que influenciaram os inconfidentes lá de Minas Gerais. Por exemplo, a principal frase, slogan de uma futura bandeira imaginada lá para as Minas Gerais tem aquele lema, né, conhecido que hoje estampa a bandeira de Minas Gerais, que é Libertas que a será também. Que em bom mineirês significa libera nós também, uai. Na verdade, é liberdade ainda que tardia, mas a versão mineira é muito mais legal. Isso daí é uma referência a Virgílio, a Divina Comédia de Dante, os Ciclos do Inferno, aquela parada lá. Na verdade, essa é uma referência a uma outra obra do Virgílio, que é uma coletânea de poemas que falam ali da vida bucólica da Grécia Antiga, dos pastores, dos amores e das contradições sociais vividas naquele momento histórico lá da Antiguidade. Então, não foi só o iluminismo que foi fonte aí para essa contestação lá dos mineiros, mas tem um dos filósofos iluministas chamado Rainal, que pode ter influenciado bastante a Inconfidência Mineira, porque ele dizia especificamente que se o Brasil conseguisse se livrar dos laços, dos pesados impostos, do controle da metrópole portuguesa, nós seríamos uma nação extremamente feliz e desenvolvida. E com certeza isso aí deve ter soado, né, de maneira muito convidativa a esses conspiradores lá das Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre a figura do Tiradentes, então. É claro que ele não se chamava Tiradentes, isso todo mundo sabe. Era o Joaquim José da Silva Xavier. Um nome até bem rítmico, poético, né? Joaquim José da Silva Xavier. Enfim, como todo mundo aprendeu lá na quarta série, Tiradentes tinha esse nome porque ele era um Tiradentes, era o que seria um dentista ali da época. Mas, e quem era esse cara, né? Qual era a figura humana ali por trás da lenda, do mito que se criou? Bom, logo ali no início da adolescência ele aprendeu o ofício de dentista prático, né? Um cara que arrancava o dente ali do pessoal muito antes de existirem os consultórios odontológicos que existem hoje. Mas essa não foi a única profissão que ele exerceu. Ele também foi caixeiro viajante e ele também foi alferes, que era ali um cargo do exército próximo ao que seria hoje o segundo tenente. Segundos tenentes que são inclusive a reserva moral e cultural da nossa nação. Uma piada interna aqui, pessoal. Enfim, além também dessas profissões, em determinado momento ele foi um explorador de minas, de minerais, de ouro, de outros tipos de minerais que eram interessantes. Então a gente não pode considerar assim, o Tiradentes como uma figura pobrinha, como alguém sem posses. Muito pelo contrário. Ele chegou a ser dono, inclusive, de uma fazenda com 50 quilômetros quadrados. Então, aquela ideia de que ele era o mais pobrinho da Inconfidência Mineira e que talvez por isso ele tenha sofrido uma pena mais dura, né? Ela é um pouco questionável. Havia figuras mais proeminentes que o Tiradentes da Inconfidência Mineira, como Tomás Antônio Gonzaga, que era ouvidor lá das Minas Gerais, também muito conhecido pela sua produção artística literária, o seu romance com Marília de Dirceu, que gerou ali uma obra literária muito conceituada e conhecida aí na literatura clássica brasileira. A Inconfidência foi um movimento de poetas, advogados e de cargos um pouco mais elevados do exército. Um movimento que, como eu disse anteriormente, não foi colocado em prática, mas que se planejou ali muita coisa. E essas pessoas tinham ali informações privilegiadas a respeito do povo, do território, da geografia, da Constituição de Minas Gerais. O próprio Tiradentes, por ser caixeiro viajante, também por ser alferes, ele era muito viajado, ele conhecia muito bem o caminho de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que a essa altura já era a capital do Brasil, né? Então,
Não é à toa que essas pessoas tinham esse ideal e acreditavam, inclusive, que era possível essa independência, essa mudança política do Brasil naquele momento. Voltando aí à figura do Tiradentes, ele não era assim um intelectual que talvez conhecesse muito bem as principais obras do Iluminismo. De fato, ele com certeza teve acesso a algum material literário vindo da Europa que trouxesse essas ideias. Mas com certeza ele foi um grande divulgador desses ideais. Esteve muito próximo aos principais intelectuais do movimento. Pela permeabilidade social que ele tinha, digamos assim, por ser um cara que viajava bastante e por ser um grande falastrão, ele foi um dos principais divulgadores, um dos principais espalhadores dessa ideia da Inconfidência Mineira. E não, assim, um grande intelectual do movimento. Tiradentes tem muito mais de um homem comum do que de um grande herói, de uma figura que a gente costuma personificar e idealizar. Dentre aspectos e curiosidades ali da vida pessoal de Tiradentes, ele prometeu se casar com uma jovem chamada Antônia Maria, uma jovem ali de por volta de 17 anos, que inclusive estava grávida dele. É a única filha, né, que surgiu aí desse relacionamento, chamada Joaquina, que foi a descendente do Tiradentes. Porém, Tiradentes não chegou a se casar com ela, porque ele foi preso lá devido à Inconfidência Mineira. Mas pessoas próximas ali diziam que ele havia prometido se casar com essa jovem, afinal ela estava grávida e agradava muito ele, mas ela não era assim de uma família conceituada na cidade e tal. E, bom, isso traz várias questões à tona, né? As questões dos relacionamentos comuns no cotidiano brasileiro, e não era assim uma situação tão distante do que acontecia comumente, né? De homens solteiros terem filhos com uma mulher que ele não se casou, e mulheres que tinham certa autonomia, né? E que não necessariamente precisavam de um relacionamento, de um casamento para ter filhos e dar início a uma família. O fato é que ele acabou não se casando com a Antônia Maria e que futuramente essa Antônia Maria, após a morte do Tiradentes, após os desdobramentos ali da Inconfidência Mineira, ela vai fazer uma petição, vai iniciar um processo, digamos assim, solicitando que uma antiga escravizada que pertencia a Tiradentes fosse cedida a ela. Afinal, ela tinha uma filha desse relacionamento e ela precisava se manter, estava com dificuldades para se manter. Isso traz para a gente um aspecto da Inconfidência Mineira que vale a pena discutir. Como ela lidava com a questão escravista. E também o fato de que o Tiradentes possuía escravos. Isso coloca ele num certo patamar social ali, no sentido de classe social. Para a Inconfidência Mineira, a questão escravista nunca ficou bem definida, né? Apesar de vários filósofos iluministas defenderem o fim da escravidão, para a Inconfidência Mineira isso talvez fosse um tema menos relevante e menos importante. Afinal, a sociedade extrativista de ouro, de minerais, era uma sociedade que utilizava o trabalho escravista, o trabalho escravizado. As casas de Ouro Preto, era muito comum que elas tivessem senzalas. Inclusive, uma das casas em que Tiradentes morou, que ele alugou de um padre lá de Ouro Preto, era uma construção que tinha uma senzala. Essa casa ela foi completamente destruída após a prisão do Tiradentes. Inclusive, a coroa, o rei de Portugal, mandou que o terreno fosse salgado. Ou seja, espalharam sal sobre o terreno, que é muito simbólico, é um símbolo de traição, de alguém que deve servir de exemplo, né, para que ninguém tentasse fazer aquilo, para que nem capim crescesse ali sobre o terreno. Mas, de fato, outra construção foi erguida sobre esse lugar, já no século XX, mas a gente tem uma ideia do que era esse lugar, dos alicerces, e um outro aspecto que mostra aí que Tiradentes estava ali numa condição financeira mediana, né? Não era assim muito ricão, muito poderosão, mas também não era pobrinho, como muitas vezes tenta se construir, né? Que ele era o mais pobrinho ali da Inconfidência Mineira. E por que então Tiradentes foi o único a ser condenado à morte ali no processo que foi criado pela coroa portuguesa na época,
contra esses inconfidentes aí lá de Minas Gerais. Tem alguns aspectos aí que a gente pode discutir. O primeiro deles é que o Tiradentes, como eu falei agora há pouco, ele falava demais. Tem uma história bem legal de que ele frequentava ali os bordéis de Ouro Preto e para uma determinada prostituta, ele ofereceu um cargo no exército para o filho dela. Falou, não, pode deixar, já daqui uns dias a gente vai tomar o controle disso aqui tudo e eu vou arrumar um cargo lá pro seu filho. Que a gente vai fazer independência, viu? Daqui uns dias a gente vai estar mandando em tudo aqui. Bom, ele falava demais. Era um desses caras que se deixava ouvir falando do movimento conspiratório e falava publicamente, falava para quem quisesse ouvir dos ideais aí da Inconfidência Mineira. E ele também foi o único que durante o processo ali, durante os depoimentos que foram tomados, durante esse período ali de investigação, né, que ele não foi o único inconfidente, foram vários, mas enfim, ele se tornou símbolo, né? Ele foi o único que admitiu, que confessou, que inclusive assumiu a culpa de outras pessoas. Basicamente, ele disse que ele foi o principal mentor, que foi ele mesmo que conspirou as paradas, e que o restante do pessoal não tinha nada a ver com isso, e que ele que era o culpado. Ele assumiu uma culpa, ele cometeu ali uma espécie de autossacrifício, né? Assumiu para si com a ideia de que seus companheiros fossem poupados. Além dele, nós podemos falar também de alguns outros nomes importantes. Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Domingos de Abreu Vieira, José Álvares Maciel, dentre outros nomes que não cabem aqui a esse momento. Agora, o fato do Tiradentes ter sido o único condenado à morte, aqui a gente precisa fazer um parênteses. Esse cara que eu falei agora há pouco, Cláudio Manuel da Costa, teve uma morte assim no mínimo suspeita, digamos assim, à la Rússia. Inclusive os inconfidentes foram traídos. Um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele vai dedurar, ele vai entregar ali os inconfidentes em troca do perdão das suas dívidas pessoais com a coroa portuguesa. Quando esses inconfidentes são traídos, o Cláudio Manuel da Costa, ele vai ser preso e vai ser colocado numa cela lá na Casa dos Contos, um lugar que é um museu hoje lá em Ouro Preto, inclusive. E nessa cela ele vai ser encontrado morto. E oficialmente ele cometeu autoextermínio. No entanto, um outro camarada, conhecido como Paracatu, de nome José Caetano, ele andou falando ali nas décadas subsequentes à Inconfidência Mineira que, na verdade, o Cláudio Manuel da Costa teria sido assassinado, mas que por causa do governador ali da província na época, o Visconde de Barbacena, esse laudo teria sido mudado para suicídio. Considerando aí essa história, o Tiradentes pode não ter sido o único morto pela Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa pode ter sido também assassinado em função da sua participação aí nesse movimento de contestação. E para a gente finalizar aqui na nossa conversa, você já parou para pensar, alguém já conversou com você o que significa esse negócio de Inconfidência Mineira? E por que alguns livros de história trazem o nome conjuração? Bom, é o seguinte, Inconfidência é traição. Era assim que a coroa, que o rei de Portugal, ou de qualquer outra monarquia por aí, tratava aqueles conspiradores, aqueles que agiam no sentido de derrubar o rei ou de conspirar contra o rei. Então, era assim que o rei de Portugal, à época, chamou os inconfidentes, né, esses caras que participaram desse movimento de contestação lá de Minas Gerais, de traidores. Conjuração já é uma revisão histórica. Já após o período do início da República, após esse momento de exaltação da figura do Tiradentes e desse pessoal que participou lá desse movimento em Minas Gerais, no sentido de revolta, que traz assim uma ideia ética, uma ideia mais, digamos, uma ideia mais nobre de alguém que queria ter uma mudança, fazer algo relevante, trazer um ganho para a sociedade. Eram essas as reflexões que eu pretendia trazer hoje sobre a Inconfidência Mineira e sobre Tiradentes. É claro que muita coisa ficou de fora, mas se você curtiu esse assunto, se você quer saber mais a respeito, deixa aí um comentário,
Fala pra gente o que você achou, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem. E um abraço e até a próxima. E aquela história lá que Tiradentes tinha cabelo grande, barba comprida pra parecer Jesus. Ah, isso aí é a conversa.